Okay. Good morning and welcome everyone. My name is Pablo Seminario, and today we will begin the first International Congress of Pure and Applied Mathematics on behalf of the Natural Science and Mathematics Faculty of the National University of Callao. We would like to welcome you all. For our first talk, we will have the presence of Professor Mato Fu, who teaches on the University of Brasilia with a wide trajectory on the study of the partial differential equation, especially on the nonlinear dynamical system and geometric analysis. Professor Mato Fu is a close friend of mine, and personally, I owe him all that I know. And it's an honor to count with his assistance today. Saying this, I will let Professor Mato Fu start with his talk about the geometry localization in the wave equation with partial frictional dissipation. Please turn off your cameras and microphones in this moment to start the conference. Thank you. Thank you so much. Professor Mato Fu, por favor, você queda livre na apresentação. Acho que tem 45 minutinhos, um pouquinho a mais também pode ser. Eu, pessoalmente, agradeço muito que você esteja aqui hoje presente e, sobretudo, dar esta primeira palestra, né? Para nós, estamos muito honrados com isso e, pessoalmente, eu estou muito honrado com isso. Pode fazer a apresentação em perfeito portunhol, como a gente conversou, e não tem problema. Okay. Paulo, first of all, thank you very much for inviting me to this nice event. And it's a big honor to do the first talk. So this is a big responsibility, and I hope I can do this well. Okay, thank you very much, everyone. And ok. Bom, vou desligar minha câmera aqui. Bueno, a palestra, então, é sobre equação de onda, tá? Com dissipação. E nós vamos introduzir aqui um novo conceito de região de controle, região onde a gente coloca a dissipação. E essa região é a nossa, né? É uma região nova, e nós vamos mostrar que essa região satisfaz a famosa condição geométrica do controle, GCC. Tá? Então, esse é um trabalho em colaboração com 3 amigos, né? O professor Marcelo Cavalcante, tá? Aqui, azul. Bom, tem o professor Marcelo Cavalcante, de Maringá, professor Pedro Marim Rubio, de Sevilha, tá? E, claro, o nosso chairman, professor Paulo Seminário, tá? E vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as ondas com dissipação localizada. Depois vou falar sobre a condição geométrica de controle, chamado GCC. E aí nós vamos falar um conceito novo chamado Sharp Measure Control Damping Region. Né? Uma região especial de controle, né? que tem, de certa forma, optimal. Tá? Tem essa característica de ser optimal. E depois nós vamos mostrar que a nossa construção satisfaz a condição de GCC, que é a condição geométrica controle, né, a condição clássica. Ou seja, o nosso controle, que é optimal, satisfaz a condição clássica GCC. Ou seja, todos os resultados que valem para o GCC vai valer para a nossa abordagem. Tá? E no final eu faço algumas observações. Então, primeiramente, vamos falar sobre estruturas elásticas, né, ou sobre a onda. Então, nós sabemos que a equação da onda, né, é bem conhecido que vibrações forçadas ou forças externas em ondas pode produzir o fenômeno de ressonância, tá?
se não houver uma certa dissipação. Então, essa foto, apesar de ser trágica, né, é uma foto clássica sobre o colapso da ponte Tacoma Narrows em 1940. Então, na época havia um vento, não era muito forte o vento, mas o vento ela tinha uma certa periodicidade, uma certa monotonia, e aquelas pequenas vibrações foram se acumulando, né, e construindo então o efeito de ressonância. E essa ponte começou a vergar de forma muito forte e até chegar ao seu colapso. Então, foi fotografado e em particular, tem filmes, tá, sobre, né, o colapso dessa ponte. Bom, então, sem efeitos de dissipação, a equação da onda sobre uma força externa pode, né, resultar em efeitos de ressonância. Então, o que a gente estuda em equação da onda, né, é a sua estabilidade. E para isso a gente precisa, né, colocar uma dissipação, um damping, tá? Um amortecedor. Então, uma das maneiras de fazer isso é acrescentar um termo aqui, tá? Um alfa UT, que o, a dissipação da onda ela é dada controlando a velocidade de vibração da onda, tá? A equação da onda tem lá derivada segunda em t, que é a aceleração da vibração, tá? Menos o Laplaciano, mais essa parte que é a dissipação. Como a gente observa, percebe que isso realmente é a dissipação? A gente faz o seguinte, ó. A energia do sistema é dado por isso daqui, tá? A energia do sistema. E aí a gente pode perceber que tem uma parte energia cinética e tem uma parte energia potencial. Se a gente multiplicar a primeira equação e integrar, a gente obtém do lado esquerdo a derivada da energia e do lado direito justamente, né, o quadrado desse termo UT, né, que é a velocidade da vibração. Ou seja, esse termo, a velocidade da vibração, ela faz com que a derivada da energia fica negativo. Tá? Ou seja, este termo integral de UT ao quadrado é justamente o termo que faz com que a energia fica decrescente. Então, isso é uma dissipação para o sistema. Tá? Então, observa bem, senhores, observa bem que aqui, este efeito, tá? Este efeito dissipativo, né, que faz a derivada de energia ser negativo, esse efeito ela ocorre sobre o domínio todo, né, da nossa onda, né? A gente diz que é uma dissipação full, né, dissipação cheia. Tá? A gente colocou dissipação em toda a onda, ou seja, a membrana que está vibrando, digamos. Bom, todavia, o mundo real, né, nas aplicações no mundo real, a gente nunca usa dissipação cheia, a gente sempre usa dissipação localizada, né, com efeito. Isso aqui é um primeiro exemplo. Tá? Vocês podem ver, isso aqui é uma ponte suspensa, né, e você pode enxergar a ponte, a vibração da ponte como sendo uma onda. E aí podemos observar que a ponte suspensa, nos cabos da ponte suspensa, a gente enxerga aqui, tá, amortecedores. Tá? Esses amortecedores, elas não estão colocados na ponte inteira, estão colocados em, em partes da estrutura, partes bem localizadas. Né? Então, isso aqui é um exemplo de, né, dissipação localizada. Né? Então, mecanismo de dissipação em ponte suspensa. Perceberam? Então, a dissipação das ondas, do ponto de vista prático, do mundo real, das engenharias, ela nunca é colocada no objeto inteiro, né? É sempre colocado em partes estratégicas. Vamos a mais um exemplo.
Isso aqui é um viaduto, tá? Onde passam carros em cima e esse tipo de... Deixa eu... meu cursor está aqui. Esse tipo de amortecedor, tá? Ele serve para absorver pequenas vibrações sísmicas, né? Pequenos terremotos, tá? Então, ela reduz o efeito, né, de um colapso, né, possível colapso de um viaduto devido a, aos efeitos sísmicos. Então, novamente, a gente não coloca borracha ou molas, amortecedores na ponte inteira, a gente coloca em partes essenciais, né, estratégicas. Bom, então, dessa maneira, se a dissipação é colocada em parte estratégica, qual seria a parte ideal, tá? Então, a gente tem então a próxima parte que é dissipação localmente distribuída. Significa que agora a dissipação não é colocado no material inteiro, seja uma ponte, uma membrana, ela é colocada numa parte especial. Então, eu vou escrever numa roupagem ou numa formalidade de variedades riemannianas, tá? Mas nós podemos entender como se fosse um conjunto, um domínio aberto do R3, por exemplo, tá? E então vamos lá, seja M, tá? Uma variedade riemanniana de dimensão n, tá? E vamos supor que tenha fronteira suave. Então a gente vai considerar agora uma equação da onda aqui, tá? Equação da onda. Agora a diferença é que a dissipação vai depender de x. Dependendo do x, essa parte A de x pode ser zero, ou seja, a dissipação pode não ocorrer em certos pontos. Então a gente vai supor que o coeficiente A é não negativo e é estritamente positivo numa parte estratégica chamado omegazinho, tá? Esse little omega. E o que nós podemos fazer? A gente multiplica a equação pela velocidade, integra, e aí nós vamos perceber, de maneira semelhante, que do lado esquerdo vai aparecer a derivada da energia. Do lado direito vai aparecer o efeito da dissipação. Só que o efeito da dissipação tem o A de x multiplicado. Ao invés de uma constante, agora depende desse x aqui, tá? Um A de x. Ok. Então, como o A só é positivo nessa parte estratégica, essa integral só atua em omegazinho, tá? Então, já não é como antes, que atuava no ômega todo, tá? Então, essa dissipação aqui é mais fraca, tá? É uma dissipação mais débil, tá? Aqui. E aí a gente pergunta, se é mais débil, será que é suficiente para estabilizar a onda, né? Então, aí vem os resultados clássicos, tá? O estado da arte. Bom, o estado da arte sobre esse tipo de estabilização com dissipação localizada, ela diz o seguinte: essa onda acima é uniformemente estável, né? Significa que a sua energia decai para zero, tá? Exponencialmente rápida, se a região onde a gente vai colocar essa região omegazinha, né? A região onde a gente vai colocar a dissipação, tá? Satisfazer, né, uma certa condição chamada GCC, tá? Que significa Geometric Control Condition, né? Condição geométrica do controle. Na próxima página, eu vou explicar o que vem a ser o GCC. Mas, por hora, eu só vou lembrar que GCC foi introduzido, então, por Rauch e Taylor, talvez um pouco antes por outros autores também. Rauch e Taylor mostraram que este resultado, que a onda com dissipação localizada, poderia ser uniformemente estabilizada, né, em variedades compactas, mas sem bordo, né,
se satisfazer essa condição GCC que eu vou mostrar em seguida. Mas esse resultado de 1975, de Rauch-Taylor, se aplica a variedades sem bordo, tá? Tipo uma esfera, por exemplo, a casca da esfera. Bom, então, só mais tarde, Bardot, Lebot e Rauch, né, resolveram o problema para variedades compactas com bordo, tá? Em 1992, então, muitos anos depois. E hoje em dia, então, a gente sempre refere esses dois resultados clássicos, né, para mostrar, então, condições suficientes para estabilização da equação da onda, com dissipação localizada. Então, o que tem que acontecer com a localização da dissipação? A dissipação tem que estar localizada numa região que satisfaz GCC. Então, agora, vamos ver o que vem a ser o GCC. Então, o GCC está aqui, né? Estabilização de ondas localmente dissipativas, né? Então, o GCC diz o seguinte: você olha um domínio aqui, uma variedade M, né? Então, ele diz que qualquer raio da ótica geométrica dentro de M, os raios da ótica geométrica, né? A ótica geométrica diz que os raios são, vamos dizer assim, lugares geométricos que ligam dois pontos com uma distância mais curta, tá? Se fossem Rn, seriam retas, tá? Mas na variedade, a gente tem que respeitar as curvaturas gaussianas, tá? Então, na verdade, os raios geométricos são gaussianos, tá? Então, ele diz o seguinte: todo raio da ótica geométrica, né, de M, acaba entrando na região ômega em tempo finito. Por exemplo, eu estou aqui, eu chego, pá, entrei. Perfeito? Ótimo. Essa região rachurada ômega, ela satisfaz GCC. Mas e se eu bater aqui? Não tem problema, eu bato, volto e acabo entrando, tá certo? Também entro num tempo finito, né? Vamos pegar uma outra aqui. Vamos pegar aqui eu peguei uma geodésica, né? Uma geodésica bateu na fronteira, seguindo a teoria geométrica, né? Ela reflete com ângulo, né, igual e acaba entrando na região ômega. Então, esse tipo de região ômega chama-se região que satisfaz GCC. Qualquer geodésica, ou dá umas voltas aqui, bate na fronteira e depois acaba entrando. Então, isso aqui é uma, uma região ômega que satisfaz GCC. Bom, agora vamos introduzir a ideia do SHARP, Sharp Measure Control Damping Region. Então, agora nós queremos encontrar uma região de dissipação que seja o menor possível. Esse aqui já é bem pequeno, porque essa região ômega é um conjunto aberto que pode ser bem pequeno, bem assim, rente ao bordo. Tá? Mas a gente gostaria de saber o que seria optimal. Então, vamos lá. A nossa referência básica, né, o Sharp Measure Control Damping Region, então foi um trabalho, né, introduzido por Cavalcante e outros, tá? Esses outros o Cavalcante, Domingos Cavalcante, segundo autor, terceiro é o Fukuoka e o quarto autor é Soriano. Tá? Então, em 2010, eles introduziram uma ideia de Sharp. Eles não colocaram dessa maneira, isso aqui já é uma releitura, tá? Então ele diz assim, o que é Sharp? Sharp é o seguinte, você me dá um epsilon, tá? E eu consigo construir uma região de dissipação ômega, tá? De forma que a medida total interior mais fronteira, né, é controlado por esse epsilon.
Em outras palavras, se é me dado um valor epsilon pequeno, eu consigo construir uma região ômega, onde eu vou colocar dissipação, tá? De maneira que a medida de ômega mais a medida de ômega na fronteira da variedade, né, a somada das duas coisas é menor que epsilon. Então, é uma região muito pequena, pequeno no interior e pequeno na fronteira. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que a região ômega é epsilon controlável, perfeito? Então, o que é que o Cavalcante e colaboradores provaram? Então, eles provaram que essa onda aqui, tá? Com dissipação não linear, ela é exponencialmente estável, quer dizer, a energia dessa onda vai para zero exponencialmente rápido, tá? Se esse coeficiente A de x for efetivo numa região epsilon controlável, numa certa região epsilon controlável que eles constroem, tá certo? Então, esse era o resultado deles. Bom, só para a gente deixar mais claro o que é, assim, Sharp, né? Eu vou mostrar um resultado aqui. Ó. Veja, aqui nós temos uma variedade que está, por simplicidade, representado por um quadrado de lado 1, por exemplo. Tá? Nós temos 3 regiões de dump. Esse primeiro aqui satisfaz GCC. Olha, região ômega 1, tá? Ômega 1 satisfaz GCC. Por quê? Porque qualquer raio óptico ou entra direto aqui, ou então vai para o outro lado, tá? Bate aqui na fronteira e acaba entrando, tá certo? Então, essa é uma região que satisfaz GCC. Observa que essa região ômega 1 é um conjunto aberto, né? Mas pode ter medida muito pequeno, basta estar bem rente à nossa fronteira. Então, ela é muito pequena, mas a, a sua medida em relação à fronteira é muito grande, tá? Então, por exemplo, a medida em relação à fronteira tem 1 mais 1 é maior que 2. Portanto, essa região ômega 1 não é epsilon controlável. Agora, a região ômega 2, essa é epsilon controlável. Por quê? Primeiro, satisfaz GCC. Se eu não entro direto, tá? Eu posso bater na fronteira e acabo entrando depois, tá? Em tempo finito. Veja, essa diagonal, essa região, ela é uma vizinhança da diagonal. Então, pode ter medida bem pequena, medida no interior de M, muito pequeno, menor que um epsilon sobre 2, por exemplo. E agora, a medida em relação à fronteira da minha variedade também é bem pequena, tá? Eu posso tomar esse aberto um pouquinho mais delgado, de maneira que a sua intersecção com a fronteira seja menor que um epsilon sobre 2, por exemplo. Então, a medida total, né, assim, a medida do interior mais a medida na fronteira, vai ser menor que epsilon. Então, o exemplo B é epsilon controlável. Veja, o tamanho da região de dissipação não é assim determinante. Por exemplo, aqui no ômega 3, a região de dissipação é gigantesca, toda essa parte aqui, tá? É gigantesca. Mas nem por isso satisfaz GCC. Então essa região C não satisfaz GCC. Por quê? Porque aqui sobrou um pedacinho onde esses raios perpendiculares, verticais, eles ficam batendo em cima e embaixo, em cima e embaixo, né? É como se tivesse preso, né? A gente diz que
esses raios estão trapped, né? Estão presos, né? E fica fazendo bouncing, né? Fica balançando de cima para baixo, de cima para baixo. Então, aqui, né, esses raios nunca vão entrar na região de ômega, né, ômegazinho. Portanto, não satisfaz a condição geométrica do controle. Bom, então, só para resumir, né, o que é antigo, o que é novo. Então, bom, gente, aqui vai parecer que o trabalho, né, excepcional do Cavalcante e colaborador de 2010 não é muito bom. Claro, é extremamente bom o resultado, tá? Apenas que o resultado ela precisa ser atualizada para ser aplicada em outras condições. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a construção de ômega, mas na hora de construir usavam a equação. Então, a construção era específica para aquela equação de onda. Tá? Eles usaram análise microlocal. A análise microlocal vai requerer que a nossa equação tenha dados sem infinitos, ou seja, tudo tem que ter muita regularidade. Tá? E, além disso, a análise microlocal não pode ser usada se você tiver uma perturbação não linear. Tá? Ele é tipicamente uma análise para estruturas quase lineares ou lineares. Tá? E a última coisa é que a construção de ômega feito nesse trabalho de 2010 não se sabe se satisfaz GCC ou não. Tá? Então, sabe que resolve o problema de uma onda específica. Né? Toda a construção é feita para uma onda específica. Não se sabe se satisfaz GCC. Não se sabe se o procedimento pode ser usado para outras equações. Né? Então, diante dessa realidade, o Cavalcante, né, numa visita à Universidade de São Paulo há alguns anos atrás, né, nós discutimos e nós montamos um time, né, juntamente com o professor Pedro Marim Rubio, de Sevilha, e o professor Paulo Seminário, né, aqui do Caial, e nós atacamos o problema e tivemos a felicidade de obter respostas positivas. Então, o que seria novo? O que seria novo é o seguinte: a gente apresenta aqui uma construção geométrica inteiramente independente da equação, é puramente geométrica, né, do que vem a ser a construção de um conjunto epsilon controlável ômegazinho. A gente vai mostrar mais para frente que a nossa construção satisfaz GCC. Então, nesse momento, a gente não precisaria provar mais nada. Por quê? Porque se a nossa construção optimal satisfaz GCC, todos os resultados que utilizam GCC, né, são aplicados para o nosso problema. Tá? O nosso estudo não usa análise microlocal. Ao invés disso, usamos as estimativas de Carleman, tá? Mais ou menos da mesma maneira que foi feito num trabalho de Tridiani e al., né, em 2002. E por usar a estimativa de Kahneman, a gente não tem restrição em colocar termos não lineares, tá? Então, nosso problema pode ser semilinear, ao contrário do que era aqui em cima, tá? E então, essa classe de epsilon controlável que satisfaz todas essas propriedades aqui, né, que realmente consegue estabilizar a onda não linear, a gente chama de admissível, tá? Então, esse é a classe que nós, né, introduzimos no nosso trabalho, né, a classe dos ômegas epsilon controlável admissível, tá? Dentro da teoria de estabilização de equações de ondas não lineares. Tá?
Olha, tudo que nós fizemos aqui, podemos encontrar, então, no pré-print, tá? No Archives, né? É só buscar na internet. Bom, temos mais uns 20 minutos. Vou colocar uma pequena prova, né, muito sucinto, de por que a nossa região satisfaz a condição geométrica de controle. Antes de eu... vamos lá. Bom, o que a gente vai querer mostrar é que a, a região ômegazinho que nós estamos aqui, né, ômegazinho, que a gente quer, que nós construímos, satisfaz GCC. GCC, só para lembrar, né, o que dizia? Dizia assim, qualquer, vou pegar aqui, qualquer geodésicas, ou entra direto à região ômega, ou então não entra, mas bate na fronteira, né, e como raios da teoria ótica geométrica, ela bate e rebate e acaba entrando na região ômega em tempo finito, tá? Então, isso aqui é a condição GCC. Significa que todos os raios, mais cedo ou mais tarde, batendo, rebatendo, acaba entrando na região ômega, tá certo? Isso é GCC. E o que a gente quer mostrar é que a nossa construção satisfaz GCC. Bom, a gente não mostrou ainda como é feita a nossa construção. A gente apenas mencionou que nós temos uma construção. Só que a nossa construção, ela, por si só, eu teria que, sei lá, falar 2 horas sobre o assunto. Então, nós vamos só colocar as ideias principais. Então, para isso, deixa eu lembrar como é que se constrói uma região GCC de maneira simples. De maneira simples, a gente faz o seguinte, vou apagar aqui. A gente considera a nossa variedade, né? E escolhemos um observador, né, numa posição x0 fora do nosso, da nossa variedade, tá? Então, esse observador consegue olhar toda essa parte aqui, tá? Esse observador, ele enxerga aqui. E essa parte de trás, ele não enxerga. Na prática, a gente faz assim, a parte que você enxerga, você não precisa se preocupar, não precisa controlar. Tudo que você não enxerga, você coloca dissipação, né? E aí você consegue dissipar a sua onda. Mas, matematicamente, o que isso significa? Então, a gente tem o seguinte, tem um campo de vetores x menos x0, tá? E tem o campo de vetores normais, tá? Então, a gente pode idealizar o seguinte, a gente chama de obstáculo gama zero todos os pontos da fronteira, tal que o campo x menos x0 comporta o, com o vetor normal, né? Tem um ângulo obtuso, tá? É menor ou igual que zero. Ou seja, o obstáculo é justamente aqui, tá? Essa parte gama zero. Por quê? Porque o campo está indo para cá e os pontos daqui, o normal está indo para lá. Então, tem um ângulo obtuso e, portanto, ele vai ter um sinal, né, negativo. Perfeito. Podemos... Eu estou falando só de ponto de vista intuitivo, ponto de vista motivacional. Vamos colocar aqui, então, o complementar, gama, né? Gama é a nossa fronteira, tá? A gama é a fronteira da minha variedade. Tá? Então, o complementar gama menos gama zero deve ser controlado. Então, essa parte aqui, né, é justamente gama menos gama zero. Tá? Então, essa parte a gente coloca um aberto ômegazinho e a gente coloca a dissipação aqui, ou seja, ele precisa ser controlado. Controlado significa eu preciso colocar dissipação aqui, perfeito?
Então, eu tenho a ideia de obstáculo e tenho a ideia de escape, tá? E aí, a gente, claro, nós vamos generalizar um pouquinho, porque nem sempre a nossa variedade é uma coisa assim tão simples. Ela pode ter uma geometria extremamente complicada, de maneira que a gente vai ter que estudar a variedade localmente, pegar um ponto, né, pegar uma vizinhança e trabalhar com o plano tangente, né, colocar coordenadas certas. Então, essa é a ideia básica. Então, para generalizar, ao invés de trabalhar com esse potencial, né, quer dizer, este campo de vetores x menos x0, a gente vai criar um potencial, né, que vai de M para R, um potencial convexo, tá? De maneira que, né, as conexões de Levi-Civita, ou seja, a derivada a gradiente desse potencial, coincide com x menos x0. Tá? Quer dizer, isso aqui é mais geral, né? Nesse caso, ele coincide. Então, nós vamos ter vários vocabulários novos. Nós vamos ter obstáculo, nós vamos ter escape, tá? E também vamos ter potencial D, geralmente é um convexo, tá? Onde o seu gradiente, né, comparando o ângulo do gradiente com o vetor normal, a gente pode ver se tem sinal maior ou igual que zero, menor ou igual que zero. Tá? Então, aí com isso nós podemos estabelecer uma demonstração de que nossa região é GCC. Então, a nossa construção satisfaz GCC. Bom, então, como é que a gente faz? Primeira coisa, escrevemos a condição GCC como um par, ômega T. Olha, isso aí é apenas uma maneira mais específica, porque GCC diz que todas geodésicas, rebatendo na fronteira ou indo direto, acaba entrando na região ômega em um tempo finito. E aí nós só estamos chamando a atenção quem é esse tempo finito. Esse tempo finito nós chamamos de T grande, tá? Então isso aqui é padrão, não tem problema. E aí vem um resultado interessante, tá? Do Miller em 2003. Ele diz o seguinte: a condição de potencial de escape, tá? Que significa eu vou olhar a região aqui, né, de escape, mas ao invés de usar esse campo x menos x0, eu vou olhar para o potencial D, tá? Com essas propriedades. Então ele diz assim, essa terna, a gente diz que uma terna, uma parte da fronteira tal, um tempo D, um potencial D, essa terna, satisfaz a condição potencial de escape se essa parte da fronteira, né, x pertencente à fronteira de M, de maneira que o gradiente, né, o ângulo entre o gradiente e ni é agudo, tá? Um ângulo agudo, então essa composição é maior que zero, estiver dentro de gama. Quer dizer, essa parte da fronteira gama tem que conter essa parte positiva. Ou seja, ele está por aqui, tá? É essa região aqui, tá? Essa região aqui. Então, isso chama-se... aquela região, então, diz que satisfaz a condição de escape, ou condição de escape de potencial. Tá? Então, o Miller prova o seguinte, se gama se essa terna satisfaz a condição de escape, né, de potencial, então qualquer omegazinha, qualquer região omegazinha, cadê meu cursor? Qualquer omegazinha que contém esse pedaço de gama satisfaz GCC. Tá? Então foi o que ele provou
que é justamente essa parte que a gente já está rabiscando aqui há um tempão, tá? Satisfaz GCC. Aí, agora, nós vamos definir uma nova condição, tá? Chamada condição de obstáculo. Isso aqui é definição nosso, tá? No nosso trabalho. A gente diz que uma porção gama zero, tá? Ligado a um potencial D, né? Num tempo de T, tá? Essa condição, tá? Onde esse gama zero está dentro da parte da fronteira onde o ângulo, né, entre o gradiente de D e o vetor normal é negativo. Tá? Ou seja, nós estamos olhando para essa parte aqui. A gente está trabalhando no complementar, a gente não está usando essa parte de escape, mas estamos usando a parte de, né, essa parte de obstáculos. Tá? Então, a gente definiu, então, condição de obstáculo como se fosse antagônica à condição de potencial. Tá? Então, ele tem que satisfazer essa condição aqui. E aí, uma vez a gente sabendo que essa terna satisfaz a condição de obstáculo, eu defino gama como sendo a minha fronteira original menos essa parte de obstáculo, tá? E o que resta, na verdade, satisfaz a condição potencial de escape. Então, o que nós temos é o seguinte: a gente prova que a condição de obstáculo implica no potencial de escape. E potencial de escape, o Miller já tinha provado que implica em GCC. Tá? Então, nós temos o obstáculo, implica no escape, tá? E essa condição de potencial de escape, por sua vez, implica no condição geométrico controle, o clássico. E aí, finalmente, a gente lembra, né, que tanto no trabalho do Cavalcante quanto no nosso, a nossa construção de Epson controlável, ela é baseada no obstáculo, na condição de obstáculo. A gente sempre tenta encontrar parte da fronteira que não precisa ser controlado, que é justamente a parte de obstáculo. E dessa forma, em um slide, né, eu fiz um resumo de como é que prova que a nossa construção é GCC. Tá? Bom, eu já usei 40 minutos, tá? Então, só fazer umas observações finais. Tá? Bom, primeira coisa, a gente construiu, então, nós mostramos uma maneira de construir regiões de controle ou regiões de dumping, de dissipação, que seja Sharp. Você me dá um Epson e eu construo uma região que tem medida interior mais medida de fronteira menor que Epson. Então, ela é muito econômica, é muito assim, otimizada. Tá? E, além disso, a nossa construção satisfaz GCC. Então, só por isso, todos os resultados clássicos de controle que utilizam a condição geométrica controle pode ser, né, upgraded, né, assim, melhorado para usar essa ideia de Sharp. Mas, além disso, a gente obtém dois resultados novos, tá? Que é muito importante no estudo da dinâmica de longo prazo, né? Então, a gente, só para lembrar, né, olha, vamos considerar uma equação de onda, tá? Ele tem esse Laplaciano G, Laplaciano Beltrame, né, porque nós estamos numa variedade riemanniana, e essa equação é linear, por assim dizer, mas tem dois potenciais, tá? Um potencial no W e mais um termo P1WT, tá certo? E a gente coloca a condição de Dirichlet na fronteira. Os dados iniciais não entram, não são importantes para essa análise, então eu não coloquei aqui.
E só que o P0 e o P1, essas funções potenciais, tem que ter uma certa regularidade, tá? Um está em L2 e outro está em L infinito, tá? Então, a gente tem dois resultados, que diz o seguinte: para qualquer região omegazinha, tá? Epsilon controlável admissível. Admissível é aquilo que a gente tinha observado, que ele, ele com isso ele satisfaz o GCC, por exemplo, tá? Então a gente obtém o seguinte: primeiro, a gente obtém uma desigualdade de observabilidade. Diz assim: para um tempo t, né, suficientemente grande, quer dizer, existe esse tempo t, existe uma constante kT, né, tal que essa parte da energia potencial, né, mas em cima, né, calculado na região do dump, tá? Omegazinho, não é no ômega todo, tá? Então isso aqui consegue, né, observar os dados iniciais e os dados no tempo t grande, onde a gente está considerando aqui. Então isso aqui é um típico desigualdade de observabilidade. Com esse tipo de desigualdade, a gente consegue determinar a taxa de decaimento da energia da onda e outras maneiras de ver a dissipação da onda. Então, aqui diz que você consegue recuperar a energia potencial total do seu sistema a partir, né, do energia potencial só definida em ômegazinho, tá certo? Então, isso aqui é um resultado completamente novo, porque antigamente todas as observabilidades são feitas em cima de energia cinética, tá? Essa aqui é diferente porque a observabilidade é feita em cima da energia potencial. Tem implicações, claro, mais para frente. E o segundo resultado importante é a continuação única. Continuação única diz assim: se você conseguir provar que para um tempo t grande, se a solução da minha onda em cima desse omegazinho, tá, for zero, então, por continuidade, né, a solução da minha equação é nula na variedade inteira. Significa anular num pedaço da variedade, tá, do domínio, implica que você anula a onda toda. Tá? Claro, isso é um resultado conhecido, né? Você pode usar os resultados de Holmgren para equações lineares sem potenciais aqui, tá? Com um coeficiente constante ou analítico. Mas uma vez que colocou potenciais, isso não é mais verdade. A gente tem que usar bastante o chamado estimativa de Kahneman para mostrar esse tipo de resultado. Então a gente conseguiu mostrar isso, tá? Para regiões de dissipação ou regiões onde a minha função anula, né? Está aqui, que seja epsilon controlável, tá? Então o comentário aqui é: a gente usa a estimativa de Kahneman mais ou menos como feito no trabalho do Tridiani e Yao, tá, em 2002. E a gente usa uma fórmula de coárea para transformar energia cinética em energia potencial. Tá? 2. A nossa observabilidade trabalha com energia potencial, ao invés de energia cinética usual. Então, por causa disso, a nossa observabilidade consegue ser aplicado dentro da teoria, né, uma recente teoria de sistemas quase estáveis, tá, devido a Shirshov e Lazieska. Tá? Então, com esse tipo de abordagem, a gente consegue, então, mostrar a dinâmica, né, de uma equação semilinear com não linearidades, né, do tipo crítico Sobolev. Tá? Então, nós temos uma equação da onda, tem uma não linearidade aqui. Só a título de exemplo, podemos considerar que a nossa variedade seja tridimensional com bordo. Então, para a equação da onda,
o expoente crítico em 3D, ela é do tipo U ao cubo, tá? A gente supõe que o coeficiente da dissipação seja efetivo numa região epsilon controlável admissível, tá? Então, essas são regiões epsilon controlável, pequeno, e que tem as propriedades que eu quero, tá? Satisfaz, então, continuação única, ela implica num teorema de observabilidade, tá? Então, para esse problema, a gente consegue estabelecer, né, que provar que o sistema dinâmico associado à minha equação de onda, na verdade, é do tipo gradiente, tá? Então, esse sistema possui um funcional de Lyapunov estrito, tá? Isso faz com que a dissipação do sistema seja mais uniforme, mais assim, suave, tá? E, além disso, esse sistema dinâmico possui um atrator global de dimensão finita e suave, tá? Regular. Tá? Então, Smooth Finite Dimensional Global Attractor. E, basicamente, para provar esse resultado, né, a gente usa a continuação única mencionada acima e também essa observabilidade em termos de energia potencial. Tá? Então, basicamente, o resultado que eu queria conversar, né, apresentar era esse. Tá? Algumas referências, eu falo, comentar muito rapidamente aqui. Esse trabalho do Rausch e Taylor mostra, então, a condição GCC para variedades sem bordo. Aí, depois, né, Bardot, Lebot e Rausch provam resultado similar para variedades compactas com bordo. Tá? E aqui o terceiro trabalho, que é o trabalho Cavalcante, Domingos Cavalcante, Fukuoka e Soriano, eles então introduzem pela primeira vez a ideia de Sharp região de dumping Sharp, né? Ou seja, usando essa ideia de epsilon controlável. Apesar que epsilon controlável é uma nomenclatura que nós colocamos no nosso trabalho, mas a ideia é a mesma. Tá? E a maneira da demonstração, né, de construção do ômega do trabalho do Cavalcante segue usando a ideia de um potencial como sugerido em Tridiano e Al. Então, o trabalho dele é muito baseado em trabalho de Tridiano e Al. O nosso também. Tá? Bom, então, mais para frente, como é que relaciona a GCC, a nossa abordagem, com o GCC? Então, a gente usa o trabalho do Luke Miller, tá? que o título já diz, né? Escape Function Condition for Observation Control. Então, ele relaciona que a condição de escape implica no GCC. Tá? Quer dizer, implica numa condição chamada condição de geodésica, que, por sua vez, implica no GCC. Tá? Então, a gente usou parte desses argumentos aqui para provar que nossa construção era GCC. Tudo que nós fizemos está nesse pré-print, tá? O que está no Archives tem o número aqui, tá? E dinâmica de uma onda riemanniana com, né, Sharp Measure Control Damping. Tá? E outros exemplos que usam a dissipação localizada em ondas e em placas pode ser visto nesse trabalho. Quer dizer, aplicações menos, digamos, evidentes, tá? Assim, já um nível um pouquinho mais complicado, tá? Um trabalho em colaboração com a professora Lazesca e o professor Rodrigo Monteiro, que está presente nesse evento agora. Tá? Bom, era isso. Então, meus agradecimentos. Né? Muitas graças aí pela atenção. Muchas gracias, profesor Matofu, por esta excelente presentación inaugural en este magno evento. Realmente es un trabajo
difícil de explicar, de entender, pero usted lo ha resumido de una manera muy didáctica que da para comprender muchos aspectos de lo que se quiere tocar, sobre todo en el estudio de estas regiones épsilon controlables. Realmente, profesor Matofu, de mi parte, de parte del comité organizador, de parte del público presente, estamos muy contentos, muy honrados por haberlo tenido en esta inauguración y le agradecemos. Muchísimas gracias, profesor Matofu. Le voy a pedir a la gente, bueno, desde sus casas, un fuerte aplauso para usted. Obrigado, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas, comentarios, rápidamente, para comenzar con la siguiente palestra. ¿Hay alguna consulta, pregunta? Eu tenho uma pergunta. A ver, si no me equivoco, primero alzó la mano David. David Carvajal. Sí, así. Para hacerlo más ordenado, solamente para hacerlo más ordenado, en la parte inferior de la ventana hay una parte que dice levantar la mano. Vamos levantando la mano, entonces así yo ya llevo un orden respecto a las preguntas. David, ¿puedes activar el micrófono para poder hacer la pregunta? Bueno, primeramente, felicitar por la ponencia, ha sido excelente. Y mi pregunta es referente a la región omega. Básicamente, si la región omega del damping es invariante en el tiempo, y en cuyo caso, si la dependencia o no tiene alguna implicancia sobre el damping. Bom, professor Davi, muito obrigado, né? Muitas graças pela pergunta, muito pertinente. Toda a nossa análise, né, então, é feito num caso autônomo. A dependência de tempo, ele vai precisar de novas, vamos falar assim, novas considerações, tá? A maneira da gente construir toda a nossa geometria, o A de x não pode depender do tempo. Agora, se a gente for usar A de xt, aí a região de damping ômega, ela pode se deslocar, tá? Com o tempo, porque o suporte da função pode deslocar, e aí a gente teria que fazer uma análise mais fina de como essa variação se apresenta. Então, uma versão não autônoma é possível, tá? A gente já discutimos isso com o professor Paulo e o professor Pedro, mas no nosso pré-print, os argumentos são para, então, uma versão autônoma. Era isso, professor Davi. Muito obrigado, professor Matofu. Opa. Professor Guilmar, acho que você queria fazer uma pergunta. Sim, professor. Com relação a esse expoente que está na unidade, P-crítico, o senhor falou que tem um trabalho já generalizado, né, para placas e coisas assim. O professor tem uma ideia, se eu conhecer para cascas, esse P-crítico, como é que fica essa condição de região admissível e epsilon controlável? Dá para adaptar, conhecendo o resultado do P-crítico, a não linearidade? Bom, assim, professor Gilmar, do Rio de Janeiro, então, um abraço, né? Obrigado pela pergunta. Assim, a nossa região de dumping, ela é uma região independente da equação, perfeito? Então, ela é admissível, significa que ela satisfaz certas condições que me permite mostrar uma desigualdade de observabilidade e um teorema de continuação única. E aí, quando você tem
expoente não linearidades críticas, essas propriedades críticas vai, né, incidir ou vai, assim, atuar justamente em cima da continuação única e teorema de observabilidade. Quer dizer, ela não depende diretamente, não atua diretamente na região admissível ômega. E, na verdade, ela atua nas suas consequências, que são o teorema de continuação única e observabilidade. E continuação única e observabilidade, elas podem ser melhoradas ainda. A nossa abordagem ela é uma que funciona bem para onda, para expoente crítico, para placa, talvez, mas ela pode ser muito mais generalizada. Então, eu diria que a nossa construção ela é optimal porque ela satisfaz GCC também, né? Então, todo teorema, todo problema de expoente crítico com P supercrítico ou equivalente, se funciona para GCC, vai funcionar para o nosso caso. Tá? Gilmar, não sei se eu respondi direito. Tá? Respondeu, professor. Obrigado. Opa, prazer. Muito obrigado pela pergunta, professor Gilmar. ¿Hay alguna última pregunta, comentario? Pueden tanto activar el micrófono para hacer la pregunta o pueden digitarla por medio del chat del Google Meet. Bueno, parece que no hay ninguna otra pregunta. Nuevamente, profesor Matofu, de parte del comité organizador, de parte de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao, le queremos agradecer su presencia virtual, por ahora, por medio de esta pandemia, en este magno evento. Realmente ha sido muy confortante su presentación. Muchas gracias, profesor. Y nuevamente pido un fuerte aplauso para el profesor Matofu. Prezado Paulo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de fazer a charla aqui, né, com tantos presentes ilustres. Então, muitas graças a todos e um bom dia para todos. Gracias, profesor. Ok. Continuando con nuestro programa, ya vamos a hacerlo en español. Continuando con nuestro programa, vamos a continuar con la presentación del profesor Tomás Caraballo. En primer lugar,